Dezembro de 2017 está acabando e nesse ano eu li 43 livros. Desses 43 livros tiveram aqueles livros que se destacaram, que foram os meus livros favoritos do ano. Eu vou apresentar aqui os meus livros favoritos do ano. Eles não estão em ordem de mais favorito para menos favorito, de menos favorito para mais favorito, mas eu vou deixar o meu livro favorito do ano, mesmo aquele livro especial que me conquistou de vez e que vai ficar marcado como o melhor livro de 2017, por último. Mas, fora isso, todos os livros que eu apresento aqui foram livros que me marcaram, livros que eu achei incríveis, livros que eu achei fantásticos e livros que com certeza são meus favoritos e não vai estar em nenhum tipo de ordem, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, na verdade, conforme eu fui tirando da estante. E conforme eu fui olhando a minha listinha lá, os livros que eu li e tal, nossa, esse daqui me marcou, esse daqui foi bom, esse daqui foi ótimo e tal. E o único, digamos assim, que tem um diferencialzinho, vai ser o último, que foi o meu livro favorito de 2017, o melhor livro que eu li no ano. Mas todos esses livros, na verdade, eu posso dizer que foram melhores livros que eu li no ano. Mas enfim, eu acho que se vocês entenderam, enfim, mas não tem ordem de preferência aqui, nem nada, beleza, vamos lá. Bom, eu quero mostrar um dos meus favoritos do ano, é um livro de fantasia que é o Presságios de Guerra, livro 1 da série Corações nas Sombras, escrito pelo Alan Francis. Esse pequeno calhamacinho aqui que eu li e eu comecei a ler ano passado, terminei de ler em janeiro, por isso que ele tá na lista desse ano. E esse livro aqui é uma fantasia completa, é uma fantasia que, digamos, tem todos os pormenores que uma fantasia deve ter. Eu li bastante fantasia esse ano, fantasias muito boas, inclusive, mas esse daqui ele entrou, digamos, dos meus favoritos, porque a escrita do Alan Francis é muito gostosa. E, cara, foi um livro que me marcou demais. Posso dizer que esse daqui foi o livro que fez eu expandir a minha visão para fantasias, a não ser O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Eu tinha uma mente muito fechada, só lia basicamente Senhor dos Anéis e Harry Potter nesse quesito de fantasia fantástica. Então, tipo, depois que eu li o Corações nas Sombras do Alan Francis, eu comecei a dar uma chance maior para as fantasias e li muita fantasia nacional bacana esse ano. Mas dentre essas fantasias nacionais bacanas que eu li esse ano, Corações nas Sombras se destaca como meu livro favorito do ano, sem dúvida nenhuma. Alan caprichou nessa história e eu tô ansiosíssimo para ler as continuações, que espero que sejam tão calhamacinhas quanto, né? Outro livro que me impressionou esse ano, que se tornou um dos meus favoritos, e era um livro que eu esperava odiar sinceramente, foi o American Gods, ou Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Eu li ele por causa do hype da série, que a série tava muito hypada, então eu pensei, não, vou ler o livro antes de ver a série, né? E o que aconteceu? Eu simplesmente amei esse livro. Eu achei ele fantástico. O protagonista eu achei chato pra caramba, me julguem, mas eu odiei o Shadow. Mas, graças a Deus, né, o livro não se faz só do protagonista, porque as histórias, os personagens secundários que nós temos aqui são incrivelmente bem escritos. A trama em si é muito bem conduzida. O universo é maravilhoso. E, gente, o que são aqueles interlúdios no meio da história? Com certeza Deuses Americanos entrou para minha lista de favoritos de 2017 e com certeza é um dos meus favoritos do Neil Gaiman em geral, logo depois do Livro do Cemitério, porque Deuses Americanos é muito amorzinho. Outro favorito meu de 2017, que eu não tenho a versão física dele aqui porque tá emprestada, e até agora a pessoa não me devolveu, né? Vamos se tocar e devolver o livro pra amiguinho, porque olha, sério gente, eu odeio emprestar livro, sério. Eu emprestei porque eu achei a pessoa séria, mas a pessoa até hoje não me devolveu, fazer o quê, né? Não empresto mais pras pessoas também, ó, fica a dica. Bom, esse outro livro que eu li que entrou pros favoritos desse ano foi uma surpresa também, porque eu não leria esse livro se não fosse obrigação da faculdade de ler. E eu li e eu simplesmente me apaixonei, não sei porquê, só sei que foi assim. Que é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Que, meu Deus do céu, que livro fantástico, gente, que história maravilhosa. Chicó, é muito amor, João Grilo, muito amor, entraram e ficaram no meu coração. E cara, sério, Chicó e João Grilo são melhor dupla ever desse mundo, os melhores personagens que eu li, assim, de comédia e tal. Não vi o filme, confesso pra vocês que eu não tive paciência de assistir o Alto da Compadecida inteiro, mas o livro meu entrou no meu coração de uma forma que se tornou um dos favoritos de 2017. Esse ano também foi o ano que eu li muitas HQs. Na verdade, eu li muitas graphic novels, assim,
li bastante, li mais do que eu costumo ler, porque eu costumo ler muito pouco, quase nada. E esse ano eu li muito Graphic MSP da Turma da Mônica. E tiveram duas que entraram no meu coração de uma forma assim que me, sabe, fizeram meu coração acelerar de um jeito e se tornaram as minhas favoritinhas, que foi o Penadinho Vida. É uma história que eu tava muito ansioso pra ler desde que eu comecei a ler as Graphics MSP. Eu encontrei numa livraria nova que tinha aberto aqui na cidade, em edição hardcover e tal. E, meu, é muito amorzinho essa história. Eu era fã das histórias do Penadinho, sou fã das histórias do Penadinho da Turma da Mônica. Zé Vampiro é meu crush literário. Mas aqui essa HQ ela tá muito linda, tá muito bem desenhada, o roteiro tá muito bem feito, os traços também. E, meu, o Paulo Grumbin e a Cristina Eiko, que são os idealizadores dessa graphic, estão de parabéns. E a outra graphic MSP que eu me apaixonei esse ano foi Chico Bento, Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte, que fala sobre quando Chico Bento, o Zé Lelé, a Griselda e a Giserda, na verdade, e o Torresmo são abduzidos por uma nave espacial. Cara, eu ri muito com essa HQ aqui. E foi... Meu, foi amorzinho demais esse ano. Tipo... Esse ano, graças a Deus, só tive leituras boas, mas eu tive algumas leituras pesadas. E essas HQs foram as minhas salvações durante essas leituras pesadas. Um livro que eu li no Kindle esse ano e que entrou para um dos meus favoritos de 2017 por questões de nostalgia e de aquecimentinho de coração foi o Arquivo X Advogado do Diabo. Na verdade, Arquivo X Origins Advogado do Diabo, com essa capinha aqui. Que é um livro que conta as origens dos personagens do Arquivo X. Na verdade, é uma duologia que nós temos o Agente do Caos, que é o do Fox Mulder, e o meu favorito, que é o Advogado do Diabo, que conta as origens de Dana Scully. Conta a adolescência da Dana Scully, da época que ela não era aquela cética toda da série, da época que ela era um pouco crente, envolve uma vibe meio nova era, new age e tal, e uma coisa bem sobrenatural e tal, e meu, muito amorzinho por aquele livro. O Arquivo X Advogado do Diabo se tornou um dos favoritos de 2017, com certeza. Outro livro que eu li esse ano e que se destacou demais das minhas leituras meu, se tornou um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto, foi um livro documental chamado Titanic Minuto a Minuto, do Jonathan Mayo. E é um livro que nos conta, literalmente minuto a minuto, o naufrágio do Titanic. E pra quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou muito fã do Titanic, eu adoro as histórias sobre Titanic. Enfim, eu sou um aficionado por Titanic. Eu tô falando Titanic, mas é Titanic, mas enfim, relevem o meu... Hoje eu tô todo zen. E Titanic Minuto a Minuto, Titanic Minuto a Minuto, foi um livro que soube trabalhar de uma forma documental, mas parecia romanceada, mas era uma forma documental. Esses últimos minutos do Titanic trouxe muita informação interessante, muita informação bacana, que nós não tínhamos ainda nos mais famosos, por exemplo, Uma Noite Fatídica e tudo mais. Titanic Minuto a Minuto trouxe esse plus, essa coisinha mais gostosa sobre o naufrágio. E cara, assim, se tornou um dos meus favoritos de 2017, com certeza. Outro livro que eu amei ler esse ano, que se tornou um dos favoritos de 2017, foi um livro que, quando eu soube que ia ser lançado, eu fiquei numa expectativa tremenda. E é um livro que foi escrito por uma personagem que é uma das minhas personagens favoritas do entretenimento, que é a Dani, de Girls in the House. Se você nunca viu Girls in the House, você não sabe o que você está perdendo. É uma websérie, tem no YouTube os episódios completos lá e tal. Ela é produzida pelo Raoni Phillips. E o livro que entrou na minha lista de favoritos desse ano foi o meu livro, eu que escrevi. Livro escrito pela Dani, né, claro. Mas é um livro que conta a trajetória dela em busca da fama, porque, convenhamos, Dani não é famosa ainda. Um dia seu nome será conhecido. Mas a gente tem toda uma coleção de anedotas, de histórias dela perseguindo essa fama. E, cara, cada história é mais hilária do que a outra. A gente se pega rindo à toa. Eu tava lendo no ônibus, eu dava gargalhadas com esse livro. Ele se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos melhores livros de 2017. Eu lembro que eu comprei ele na pré-venda na Amazon. Fiquei ali de olho meia-noite, ele entrou no dia seguinte. Eu li ele em 2 horinhas ali. Foi, meu, o melhor livro de comédia que eu li esse ano. E eu dava muitas gargalhadas, gente. Sério, vocês não têm noção. Meu livro eu que escrevi, super indico.
Faltam 2 livros pra mim dizer aqui os meus favoritos, e esses 2 livros, na verdade, foram livros que me deixaram sem chão. Foram, sem dúvida nenhuma, os melhores livros que eu li em 2017. E assim, eu queria dizer que esse foi o melhor livro, mas esse foi o melhor livro. Só que os dois são de gêneros tão distintos, tão diferentes, que não deu pra simplesmente falar, esse foi meu favorito, esse foi meu favorito. Eu posso dizer que esses 2 livros que eu vou citar agora foram os melhores livros de 2017. Sem dúvida nenhuma, os melhores livros, aqueles que me tiraram o chão e que me deixaram dessa forma. Oh my fucking God. Só que os dois são gêneros distintos, por isso eu vou apresentar agora pra vocês os 2 melhores livros de 2017. Um dos melhores livros que eu li em 2017 foi de um autor nacional, e é um livro distópico, é uma distopia que se passa no Brasil. O livro se chama Anacrônico, ele foi escrito pelo Antony Magalhães e conta a história de um Brasil distópico, um Brasil futuro, desolado por uma guerra. É praticamente impossível se viver fora das cidades, que são praticamente umas bolhas. As pessoas moram em bolhas. E é praticamente impossível viver fora dessas bolhas porque a pessoa vai morrer intoxicada. Ficou um clima, um ambiente tóxico. E dentro dessas cidades a gente tem uma hierarquia muito estranha, sabe? Inclusive existem escravos. E nós temos uma protagonista negra, deficiente e foda pra caralho. A nossa protagonista é uma das melhores protagonistas distópicas que eu já li ever. E o nome da protagonista é um nome muito brazuca, muito simples, que é Maria. E aí essa escrava começa a perceber que tem coisas muito erradas ali. E as pessoas sobrevivem através de pílulas que dão impulsos, que trazem sentimentos para as pessoas. Enfim, é uma distopia que, cara, bate demais com as distopias famosíssimas, best-sellers que a gente tem aí, de Jogos Vorazes, de 1984, George Orwell. Sério, gente, a gente tem uma distopia tão foda quanto brasileira, chamada Anacrônico, do Antony Magalhães. Se você gosta de distopia, leia logo esse livro. Não perca tempo e leia logo esse livro, porque é um livro fantástico, é um livro que merece ser conhecido, é um livro que merece ser adaptado, enfim, é um livro. Outro livro que me empolgou pra caralho esse ano e que eu fiquei, meu Deus, que livro foda, foi um livro que eu tava ansiosíssimo demais pra ler essa autora já. Eu já conhecia essa autora das redes sociais e já achava ela uma autora fantástica nas redes sociais. Eu já achava ela me perdoa a expressão, um mulherão da porra. E eu, quando assinei ali o Kindle Unlimited por um período limitadíssimo esse ano, eu li o livro dela que estava lá disponível no Kindle Unlimited, que foi o primeiro livro, que era o livro que todo mundo elogiava, chamado Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes. E eu falo uma coisa pra vocês. Eu não esperava que eu fosse amar tanto esse livro, que esse livro fosse mexer tanto comigo, tanto com a minha vida. Cara, eu li esse livro... Eu lia em doses homeopáticas sofridas porque eu não queria que o livro acabasse. Eu pensava, poxa, o livro vai acabar e eu vou perder. Eu não vou ter mais nada dessa mulher pra ler. Depois eu li o dela, Um Martini com o Diabo também, mas que pra mim não teve tanto impacto. Foi um livro foda. Um Martini com o Diabo é um livro que todo mundo precisa ler porque é um livro fantástico, mas foi um livro que não me impactou. Uai, nós sentimos impacto, nós sentimos como que a gente tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Então, cara, eu senti esse impacto. Cara, Eu Vejo Kate conta nada mais nada menos a história da Kate, que é uma jornalista que tá escrevendo ali a história de um serial killer que já morreu, que é o Nathan. Só que a Kate, ela é, digamos, observada pelo espírito do Nathan. Isso mesmo. Aí você pode pensar, é uma história de terror. Não, não é uma história de terror, porque enquanto a Kate é observada pelo espírito do Nathan e que ela tá ali imersa na vida dele, tentando escrever a história dela, assassinatos iguais aos do Nathan, com a mesma assinatura, da mesma forma, começam a acontecer, mas como se o cara já morreu, entendeu? E aí a gente acompanha a história de 3 pontos de vista narrativos, se eu não me engano, eu não me lembro agora, mas eu acho que são 3. Desculpem se eu estiver errado, mas é o ponto de vista do Nathan, o ponto de vista da Kate e o ponto de vista do Ryan, que é o policial que vai acabar ajudando a Kate a solucionar esse crime. Cara, e assim, meu,
O Nathan é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores personagens que eu já li até hoje. O cara é um serial killer e o cara é um cara escroto ao extremo. O jeito como ele matava as vítimas dele, torturava as vítimas dele, é uma coisa que cara, mas sabe assim, a Cláudia escreve de uma maneira tão incrível que você acaba se apegando com o serial killer ali, com o narrador, e você acaba gostando da criatura. Eu não sei explicar isso. Essa mulher é uma bruxa, só pode. E, meu, é aquele livro que o final, você fica sem chão no final, sabe? Tipo, você já pode esperar um final assim, que geralmente todos os livros de thriller têm um final assim, mas, cara, o final desse livro é um final que você fica com a mente mind-blowing, total mind-fucking-blowing, e, cara, eu vejo Kate é sem dúvida nenhuma o melhor livro que eu li em 2017. Nesse quesito de thriller, de policial, eu diria que em tudo eu vejo Kate é o melhor livro que eu li em 2017. E a Cláudia Lemes é uma das melhores autoras que eu já conheci na vida, tanto em questão de simpatia, de atenção com os fãs, de inteligência, cara, essa mulher é demais. Eu quero ler até a lista de supermercado dela, sabe? Tipo, e, meu, eu vejo Kate é um must read pra todo mundo que gosta de um bom thriller, que gosta de um bom suspense, que gosta de um bom romance policial. É um bom livro pra quem gosta de ler, velho. Leia Eu Vejo Kate, porque é um livro fodão da porra. É isso que eu tenho pra dizer hoje. Esses foram os meus livros favoritos de 2017. Vejo vocês lá em 2018. Até mais.